porque na minha ótica, quem não deve não teme, não é? Independentemente de qualquer tipo de abordagem, se nós olharmos ao hospital, de que os hospitais são sim lugares sensíveis, porque, por norma, o deputado da Assembleia da República, por norma, por lei, tem direito de cobertura. A postura que Evandro Massinga tomou para ir a uma unidade sanitária, portanto, a apresentar-se como deputado, conforme o fez, carecia, sim ou não, de algum pré-aviso para exercer aquela atividade, sendo um deputado da Assembleia da República que, portanto, um dos seus deveres, para além, portanto, de aprovar portanto, as leis, é fiscalizar as mesmas, ou seja, fiscalizar o Executivo. Como é que interpreta, João Massango, a atitude do deputado Evandro Massinga, portanto, naquela unidade sanitária? A atitude do Massinga, na minha ótica, é correta. O pecado do deputado Massinga naquela visita foi exatamente aquelas trocas de mimos entre o deputado Massinga e o diretor da unidade sanitária. É exatamente esta coisa que mancha, é esta coisa que levanta este debate, que na minha ótica este debate não tem 2 semanas. Nós já debatermos exatamente isto aqui. Porque Moçambique tem sido, de facto, hábito quando há alguma coisa que mexe com a sociedade, nós debatemos, depois o assunto morre. Este assunto aqui já atingiu a fase mais alta de ebulição, está exatamente neste momento posso assim dizer, na agonia. Este assunto vai morrer. O Massinga vai continuar na Assembleia da República, os problemas que nós temos no país vão continuar, aquilo que nós todos conhecemos vai continuar, não é? No sistema da saúde, os problemas que nós temos vão continuar e o assunto vai morrer assim como está. Agora, na questão da fiscalização, porque é aqui onde de facto nasce um grande debate cá fora. Eu já tive a oportunidade, através das redes sociais, de acompanharem vários cidadãos nossos, estudiosos, juristas, não intelectuais, cada um esgrimindo o seu pensamento em volta disto. Há quem diz que o deputado não tem razão, porque devia ter comunicado à unidade sanitária. Há quem diz que não, o deputado agiu corretamente dentro do limite da fiscalização como deputado da Assembleia da República. Então, nós estamos numa situação em que cada um procura trazer aquilo que entende. Alguns vão buscar o Código do Processo Penal, como o exemplo do Matsini, que é jurista. Alguns vão buscando as leis juristas, cada um vai trazer o que ele entender, fazendo exatamente a leitura daquilo que está a acontecer. Mas uma coisa que eu devo dizer é o seguinte: este assunto já atingiu a fase da ebulição. Dentro de dias este assunto vai morrer. Nós não vamos mais falar exatamente disto aqui, porque sempre quando acontece alguma coisa, levanta debate. Mas então, João Massango interpreta a positiva atitude do Massinga de fiscalizar a unidade sanitária. Portanto, um dos pontos que se levanta é que é a falta do aviso prévio. Há quem defende que há necessidade de se fazer algum aviso, há quem defende que não. Entretanto, por exemplo, vamos nos seguir aqui alguns comentários. Por exemplo, o advogado, aliás, o advogado não, mas o ex-deputado pela Assembleia da República, Galiza Matos, teria feito um ponto defendendo que a atuação do Evandro Massinga peca pelo fato de, neste momento, os deputados estarem em férias. Podemos compreender, portanto, esta narrativa como um ponto que coloca, portanto, o problema do deputado Evandro Massinga estar a exercer
esta atividade fora do seu período, ou seja, do seu momento de trabalho, sendo que está de férias, podemos interpretar o deputado deixa de ser deputado porque está de férias? Deputado é deputado durante o mandato, durante o exercício do mandato naqueles 5 anos, não é? O tal artigo fala das férias parlamentares, mas cada cidadão nacional que exerce a atividade de fiscalização naquilo que exatamente o deputado Ivandro fez, e nós entendemos, não é, dentro de uma determinada lógica no nosso país. Há um dado muito interessante que eu gostava aqui de trazer, para as pessoas poderem perceber. Em 2001, no dia 25 de junho de 2001, o presidente João Chissano lança a reforma do setor público. E, ao lançar a reforma do setor público, o mesmo foi continuado pelo presidente Armando Guebuza em 2006 até 2015, visava exatamente trazerem várias abordagens de problemas que nós encontramos ao nível do setor público em Moçambique. Porque, na minha ótica, quem não deve não teme, não é? Independentemente de qualquer tipo de abordagem, se nós olharmos ao hospital, de que os hospitais são sim lugares sensíveis, porque, por norma, o deputado da Assembleia da República, por norma, por lei, tem direito de cobertura. Por onde anda o deputado em atividades, é acompanhado. Por isso, nós não estamos aqui a olhar, independentemente daquela abordagem que, por exemplo, o antigo deputado trouxe aqui, que até deveria se intentar uma ação criminal contra o deputado, contra o órgão de comunicação social, mas tratando-se de uma ação pública, precisa de facto da cobertura. E nós, de facto, nos encontramos nisto. E eu quero dizer uma coisa muito interessante quando nós falamos da reforma do setor público. Mas Massang, pode segurar o seu pensamento porque... Deixa-me só terminar o pensamento para não cair. E eu quero trazer exatamente este dado para nós podermos associar a crise na função pública em Moçambique, porque o problema que está a acontecer, o problema que nós estamos a debater agora, não é, veio de facto despertar vários problemas que nós temos, conhecemos, que de facto o nosso país, como país, vive, mas que muitas das vezes as pessoas não eram enfrentadas assim de forma direta. O assunto de desempenho, na minha ótica, a partir daquele dia em que cada um reconheceu mutuamente, quer o deputado, quer o diretor, aquele assunto teria morrido. Por que que nós levantamos este assunto? Nós estamos a levantar este assunto porque alguém está à procura de bode expiatório. E eu não vejo aqui a necessidade de se cadastrar o mandato do Ivandro Massinga, com tantos problemas que nós temos. Porque sabe por que eu gosto de dizer isso aí? Se alguém experimentar fazer isto aqui, nós vamos levantar vários problemas que este país tem. Exatamente. E os problemas que este país tem são muito mais maiores do que o problema do desempenho que aconteceu. Vamos ouvir aqui o jurista e também, tanto advogado, Sérgio Matsim. Neste momento, o que é que pode tanto acarretar para o Ivandro Massinga? Ou seja, nesta fiscalização, tantos pontos de vista são diferentes, há uns que convergem, outros que divergem, há até alguma colocação que avança para possível processo ao Ivandro Massinga, que aliás o ex-deputado, portanto pela bancada da Frelimo na Assembleia da República, Galiza Matos, até chegou a dizer que devia-se processar não só o Ivandro Massinga, mas também a imprensa. Que era só a leitura, juridicamente falando, onde é que está o pecado, o que é que se pode avançar, qual é o erro do Ivandro ou talvez do diretor tanto da unidade sanitária, em termos processuais, como é que pode-se prosseguir? Obrigado. Nós estamos diante de uma situação em que há uma pergunta que sempre se faz e esta pergunta acredito que até então não há resposta. De que o deputado pode avisar quando da sua visita ou fiscalização a uma entidade pública. A resposta é não é necessário
que ele, de alguma forma, avise. Está dentro do seu quadro legal, mas desde que respeite as competências constitucionais e regimentais. E, para além dessas constitucionais e regimentais, existem também algumas leis subsidiárias, que essas leis, de alguma forma, devem andar acompanhadas, não podem andar desalinhadas. Atenção, a fiscalização de um deputado da Assembleia da República não é uma fiscalização que só apenas acorda em casa, sai e vai fiscalizar. Não é essa a fiscalização. A fiscalização obedece a alguns critérios. Eu queria só, talvez, apresentar os critérios que o deputado deve. Primeiro, o deputado, quando vai efetuar uma visita, existem algumas regras. Uma das regras é talvez fazer levantamento de algum inquérito que ele vai formular lá, não é? Talvez, ou tem que fazer. Sim, ele vai fazer lá o inquérito. Porque não é só uma fiscalização que depois vai deixar dano leve. É um trabalho que ele está a fazer. Portanto, deve ser acompanhado. Deve ser acompanhado e este trabalho de apresentar aonde deverá ser tratado com vista a responder o trabalho dele. Não se está a perceber. Está a dizer que a fiscalização de um deputado, em outras palavras, não pode ser uma fiscalização isolada. Não pode ser uma fiscalização isolada, sem objeto de fiscalização. Porque, pelos vistos, o Ivandro recebeu uma denúncia e correu para lá. Mas ele não tinha, como é que diríamos isto aqui? Ele não sabia o que ele ia fiscalizar. Ele só foi para lá para ganhar protagonismo político, aquilo que disse o meu colega, o cientista político. O que devia ter feito o Ivandro? Primeiro, tinha que ir lá, Não, eu só queria fazer uma coisa. Não, espera um momento. Eu só queria fazer. Não, porque eu valorizo muito esse espaço, porque esse espaço, para além da informação que nós passamos, é altamente pedagógico. As pessoas estão em casa, consomem isso, temos estudantes lá em casa, também consomem as nossas abordagens, por isso devem ser muito coerentes. Dizer que o Ivandro não sabia, automaticamente estamos a afirmar, e não podemos afirmar. Mas ilustre. Eu acho que existe uma linguagem. Nós, na nossa dimensão de análise, não podemos ser conclusivos em relação a uma determinada. Ilustre. Aqui estou diante de uma situação que estou a deixar a minha opinião pública. Sim, mas não. Deixa-me terminar. É a minha. Sim, leitura. O que está acontecendo? Se Ivandro soubesse o que ele vai fazer lá, primeiro, iria sair objetivamente e se direcionar à direção daquele hospital, porque temos que perceber que o diretor também, naquela unidade sanitária, tem um poder administrativo. Ele, Ivandro, também tem um poder constitucional ou legislativo, assim como regimental. Portanto, ele não pode chegar lá, ciente do que ele vai fiscalizar, chegar lá, questionar um servente que está a distribuir senhas, onde que fica a secretaria. Não é assim. Primeiro, ele deveria ter feito uma coisa: entrar na secretaria, conversar com o diretor, e o diretor, de alguma forma, poderia lhe mostrar aquilo que seria, ou seja, porque também pode ser surpresa para o diretor do que o Ivandro vai fazer lá.